Pai do Senhor, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde hoje nós vamos estar lendo lá em Mateus, capítulo 7, vamos estar lendo dois versículos, os versículos 13 e o versículo 14, né? Então hoje é um pequeno devocional, meu nome é Rodolfo de Melo Nunes e todos os dias estou trazendo aqui uma reflexão, né? Para que nós possamos estar meditando um pouquinho aí na palavra de Deus, né? Depois de um dia muitas vezes corrido, de tantos compromissos, tantas responsabilidades, tirar um tempo, né? Para estar lendo a palavra, para estar meditando, né? Para estar pensando nas coisas do céu, né? Então, Mateus, capítulo 7, somente dois versículos, né? O 13 e o 14, né? Que vai dizer assim, né? Você que encontrou aí na sua Bíblia. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Né? Só repetindo mais uma vez, versículo 13: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que encontram por ela, ou seja, os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, ou seja, são poucos os que se encontram. Então, em muitos textos bíblicos, né, sempre o Senhor vai trazer essa antítese, né? O Senhor vai trazer sempre essas duas possibilidades, né? A casa na areia, a casa na rocha, o joio e o trigo, né? Então, sempre o Senhor vai estar trazendo esses dois elementos no qual nós teremos que decidir, né? E aqui ele vai trazer, né, nesse momento de analogia, para que aquela plateia que ele estava falando pudesse entender, né, compreender segredos do reino de Deus, né? Ele não poderia falar com a complexidade que as coisas celestiais são, porque se fosse assim seria incompreensível, porque tem coisas no céu, né, na vida espiritual que Deus planejou que foge completamente do nosso raciocínio. Então o Senhor vai usar aqui a porta, né? Um elemento corriqueiro, um elemento que está presente no nosso dia a dia. E ele vai falar da seguinte forma: entrai pela porta estreita. Né? Entrai pela porta estreita. Por que entrar pela porta estreita? Porque existe uma outra porta. Né? Além da porta estreita, a vida cotidiana, a vida do dia a dia, o mundo que nós vivemos, ele possui também uma outra porta, né? E essa porta, ela é muito larga. Não somente ela é larga, mas ela é muito espaçosa. Ou seja, você não tem muita dificuldade para entrar nela não, né? Se nós formos ver, né, esta porta ela é tão larga que você não tem nenhum obstáculo para passar por ela, porque na verdade você já nasce dentro dela, né? Você já nasce nessa vida que é apresentada para você, pela sociedade, pelo mundo à sua volta, né? Então, esta vida que é nos oferecida, ela é totalmente espaçosa, né? Nosso corpo é totalmente adaptado, né? Já está totalmente inserido nesse cotidiano, né? De forma que nós não encontramos nenhum tipo de dificuldade nela, né?
E ainda vai dizer, só que este caminho que é muito espaçoso, ele tem um sério problema, porque ele conduz à perdição, né? Então, é uma vida de comodismo, uma vida de negligência, uma vida totalmente ausente de responsabilidades, né? Que tem como objetivo, no final da jornada, acabar conduzindo cada um ou cada uma que entra por ela para a perdição, né? Ou seja, o seu caminho é a perdição, né? Ou seja, se nós seguimos nesse caminho espaçoso, onde não há restrições, onde eu sigo as minhas próprias vontades, os meus desejos, onde não me é oferecido um obstáculo nenhum, este caminho vai levar-me à perdição. Mas só que esse problema não leva somente à minha perdição, né? A palavra chega a dizer que são muitos os que entram por ela. Né? Ou seja, muitos que entram por ela e muitos que permanecem nela até o final da jornada. Né? Basta você ver, você que já aceitou a Jesus, né? Embora o número de cristãos, de evangélicos tenha aumentado muito, né? Inclusive aí em breve passando a religião católica, né? Certamente você deve estar num ambiente de trabalho, numa faculdade ou inserido numa família onde você ainda é minoria mesmo sendo evangélico, né? E ele vai dizer que são muitos os que entram por ela, né? Ou seja, são muitos os que entram por ela, são muitos que permanecem nela e são muitos que chegam ao final dela, né? Ou seja, uma vida de perdição, uma vida neste caminho aí que se abre diante de uma porta larga, que tem como objetivo final a perdição, né? Então, são muitos os que entram por este caminho, são muitos os que permanecem nesse caminho e são muitos que chegam ao fim deste caminho, que é a perdição. Só que o Senhor ele vai oferecer um outro contraponto, né? Ele vai dizer, olha, tem uma porta muito larga, espaçosa, que todos estão indo por ela. Mas eu estou te oferecendo uma alternativa. E essa alternativa, ela é totalmente contrária à outra porta que todos estão. Primeiro, ela é estreita, ela é apertada, ou seja, não entra por ela tão facilmente, né? Ou seja, ela oferece obstáculos, ela oferece dificuldades, né? E vai dizer que não somente esta porta é apertada, mas também o caminho é apertado. Ou seja, não é uma vida completa de liberdade, não é uma vida completa de fazer o que quiser, aquilo que lhe dá vontade, aquilo que o seu coração anseia. E vai dizer que além da porta ser estreita, esse caminhozinho ser apertado, ao longo deste caminho você vai perceber que são poucos os que estão neste caminho, né? Ou seja, são poucos os que acertam este caminho, ou seja, são poucos que acertam esta porta e são poucos que permanecem nesse caminho. No caso aí, o Senhor Jesus Cristo estava oferecendo e apresentando a cada um de nós uma outra alternativa, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra, que é a salvação, né? Que embora muitos ouçam sobre essa porta estreita, são poucos os que a encontram, né? Porque ela é estreita. E são poucos ainda os que se mantêm no caminho. Ou seja, você vai observar que na sua caminhada cristã, muitas vezes, ela é uma vida solitária, né? Nem sempre você vai ter as multidões à sua volta. Por quê? Porque o caminho ele é apertado, porque o caminho é de dificuldade, o caminho é de restrições, o caminho ele não é fácil.
A maior prova que quando Cristo estava inaugurando este caminho, né? Ou seja, se preparando ali para ser oferecido em sacrifício, ele foi tomado por uma dor, por um sofrimento tão intenso de angústia, de aflição, que a Bíblia chega a dizer que os seus poros se dilataram e ao invés de sair suor, saiu foi sangue, né? Este caminho que foi inaugurado, que é estreito, esta porta estreita, este caminho apertado que conduz à vida, foi inaugurado numa cruz, foi inaugurado no madeiro, né? Derramamento do sangue de Cristo, o corpo de Cristo sendo oferecido ali naquela cruz. Por isso que a porta é estreita e apertado é o caminho, né? Claro que essa porta poderia ser ainda mais estreita e esse apertado ainda ser mais esse caminho, só que infelizmente ninguém se salvaria. Mas o sacrifício de Cristo permite que nós venhamos encontrar esta porta e permite que nós venhamos permanecer neste caminho, por mais apertado que ele seja. Porque diferente do outro, que tem como final do caminho, ou seja, a luz no final do túnel, na verdade não é luz, é escuridão, porque é perdição. Aqui no final do caminho é luz, é salvação, é eternidade, é paz e é esperança. Só que cuidado, o Senhor disse que a porta ela é apertada, a porta é estreita, ou seja, você passa com dificuldade. O caminho também ele não é tão fácil, mas o final deste caminho é a salvação. É um caminho de poucos, não é um caminho de multidão, né? Porque se existem restrições, se existem dificuldade, já diminui o número, né? Tudo na vida, se não tem dificuldade, são muitos os que chegam. Mas quando as dificuldades vão se colocando, os números vão diminuindo, né? Porque os obstáculos, querendo ou não, eles vão filtrando. Que esta palavra possa ter falado ao seu coração. E esta palavra seja uma fonte de meditação para a sua vida, né? Que você também possa abrir a sua Bíblia, você possa ler e você possa se aprofundar ainda mais nessa temática. Que Deus te abençoe e oramos. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, grande Deus maravilhoso, que essa mensagem tão simples, tão singela, agora nesta tarde, possa ter falado ao coração dos teus filhos, Pai. Possa iluminá-los, possa ser derramado graça, paz sem medida no coração e na vida de cada um deles, ó Pai. Que eles não somente escutem esta palavra, mas leiam também, Senhor, para que eles possam aprender ainda mais, que eles possam meditar na Tua palavra e entregar a sua vida e o seu coração somente a Ti. E que nós te agradecemos neste rico momento, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, queridos. Pai do Senhor, Deus abençoe todos vocês e até o nosso próximo encontro.